Alguma vez parou a meio do seu passeio diário, aquele momento de liberdade que tanto preza, e sentiu aquela pontada chata no joelho? Aquela dor que começa como um sussurro, mas que, com o tempo, ameaça gritar e roubar-lhe a alegria de caminhar? Para muitos de nós, depois dos 60, uma simples caminhada pode transformar-se num campo de minas de dores e desconforto. Questionamo-nos: será que é da idade? Será que tenho de me resignar a uma vida mais parada? A verdade dolorosa é que o problema raramente é a caminhada em si, mas sim a forma como a fazemos. Existe um segredo, ou melhor, um conjunto de pequenos erros, quase invisíveis, que muitos de nós cometemos todos os dias e que estão lentamente a destruir as nossas articulações. Neste vídeo, vamos desvendar os erros de caminhada mais comuns que podem estar a arruinar os seus joelhos. Não se trata de parar de caminhar, mas de aprender a caminhar de uma forma que proteja e fortaleça o seu corpo para os anos que virão. Fique até ao fim, porque o último erro que vamos discutir é um que muitos de nós cometemos a pensar que estamos a fazer um grande favor à nossa saúde, quando, na verdade, pode ser o mais prejudicial de todos. Vamos começar por algo que fazemos todas as manhãs, quase em piloto automático, sem lhe dar a devida importância: escolher o que calçar. Pode parecer um pormenor insignificante, mas usar o calçado errado é como construir uma casa sobre areia. Mais cedo ou mais tarde, a estrutura vai ceder. Pense naqueles sapatos ou sapatilhas velhas que guarda há anos. São tão confortáveis, já estão moldados ao seu pé, não é verdade? Ou talvez, para uma caminhada rápida pelo bairro, calce uns chinelos ou umas sandálias abertas. Parece inofensivo. No entanto, este é um dos maiores atentados que podemos cometer contra os nossos joelhos. Calçado velho e gasto perdeu toda a sua capacidade de amortecimento. Cada passo que dá, em superfícies duras, como a calçada portuguesa ou o asfalto, envia uma onda de choque que sobe pela sua perna e atinge diretamente a articulação do joelho. Imagine bater com um martelo pequeno no seu joelho repetidamente, milhares de vezes. É essencialmente isso que está a fazer. O calçado sem suporte adequado para o arco do pé também altera toda a sua biomecânica. Faz com que o pé role para dentro ou para fora de forma inadequada, desalinhando o tornozelo, o joelho e a anca. Este desalinhamento constante cria pontos de pressão e fricção anormais dentro da articulação do joelho, desgastando a cartilagem de forma desigual e acelerada. Chinelos e sandálias são ainda piores, pois não oferecem qualquer tipo de suporte ou estabilidade. O seu pé fica solto, e os músculos dos seus pés e pernas têm de trabalhar horas extraordinárias só para manter o sapato no lugar, o que leva a um padrão de marcha tenso e pouco natural que sobrecarrega os joelhos. Então, o que fazer? Não precisa de gastar uma fortuna. Procure sapatilhas ou sapatos específicos para a caminhada que tenham um bom amortecimento no calcanhar, um suporte firme para o arco do pé e alguma flexibilidade na parte da frente, para permitir que o pé se mova naturalmente. Vá a uma loja especializada, se possível, e peça ajuda. Experimente o calçado ao fim do dia, quando os pés estão mais inchados. E lembre-se, as sapatilhas têm um prazo de validade. Mesmo que pareçam boas por fora, o material de amortecimento por dentro degrada-se com o tempo e os quilômetros. Uma boa regra é substituí-las a cada 800 quilômetros ou uma vez por ano, dependendo da frequência com que caminha. A mudança pode parecer estranha no início, mas os seus joelhos vão agradecer-lhe a longo prazo. Mas mesmo que tenha nos pés o melhor par de sapatos do mundo, de nada adianta se ignorar o erro seguinte, um que é ainda mais subtil e perigoso: não ouvir os sinais que o seu próprio corpo lhe dá.
Crescemos com a mentalidade do não te queixes, de que é preciso ser forte e aguentar a dor. Uma dorzita no joelho? Ah, isso passa com o movimento, dizemos a nós mesmos. Esta ideia de que devemos ignorar a dor e continuar a esforçar-nos é talvez o legado mais prejudicial que carregamos. Depois dos 60, a regra no pain, no gain, sem dor, não há ganho, não se aplica às nossas articulações. Pelo contrário, a dor é o sistema de alarme do nosso corpo. É a forma que ele tem de dizer: para, algo não está bem aqui. Quando sente aquela dor aguda, aquela pontada ou um desconforto persistente no joelho durante ou após a caminhada, não é um sinal de fraqueza, é um sinal de inflamação. Continuar a caminhar sobre essa dor é como esfregar lixa numa ferida aberta. Está a agravar a inflamação, a danificar ainda mais a cartilagem e a impedir que o corpo se cure. É crucial aprender a distinguir entre o bom desconforto do esforço muscular e a má dor articular. O cansaço nos músculos da coxa ou da perna no dia seguinte a uma caminhada mais longa é normal. Mas uma dor aguda, localizada na articulação, que piora com o movimento ou que persiste mesmo em repouso, é um sinal vermelho. Adote a regra das 2 horas. Se a dor no joelho estiver pior 2 horas depois de ter terminado a sua caminhada do que estava antes de começar, significa que exagerou. Fez demasiado depressa ou com demasiada intensidade. A solução não é parar de vez, mas sim dar um passo atrás. Descanse 1 ou 2 dias. Aplique gelo na área dorida por 15 minutos, várias vezes ao dia, para reduzir a inflamação. E quando voltar a caminhar, faça-o por um período mais curto ou numa superfície mais macia. Ouvir o seu corpo é uma habilidade, é um diálogo. Ele diz-lhe quando pode puxar mais um pouco e, mais importante, quando precisa de abrandar. Ignorar este diálogo é uma receita para a lesão crônica e para a perda de mobilidade que tanto tememos. Agora que já calçamos os sapatos certos e aprendemos a respeitar as mensagens do nosso corpo, vamos olhar para cima, para a forma como transportamos o nosso corpo inteiro enquanto caminhamos. O terceiro erro fatal é ter uma postura desleixada. Repare nas pessoas a caminhar na rua. Quantas vê com os ombros curvados para a frente, a cabeça baixa a olhar para o chão e as costas arqueadas? É uma imagem muito comum, especialmente à medida que o cansaço se instala durante a caminhada. Esta postura curvada faz muito mais do que apenas fazer-nos parecer mais velhos e cansados. Ela altera completamente a distribuição do peso e da pressão sobre as nossas articulações. Imagine que está a carregar um saco de batatas pesado. Se o segurar junto ao corpo, com os músculos do tronco ativados, consegue carregá-lo com relativo conforto. Agora, se o segurar com os braços esticados para a frente, o esforço é imensamente maior, e a tensão nos seus ombros e costas torna-se insuportável. O mesmo acontece com a sua cabeça. Uma cabeça humana pesa cerca de 5 quilos. Quando a mantém alinhada sobre a coluna, o pescoço e as costas suportam-na eficientemente. Mas por cada centímetro que a sua cabeça avança, o peso efetivo sobre a coluna aumenta exponencialmente. Esta postura projetada para a frente desloca o seu centro de gravidade e obriga os seus joelhos e ancas a suportar uma carga para a qual não foram desenhados. Em vez de serem os seus músculos do core, os abdominais e os músculos das costas, a estabilizar o seu tronco, são as suas articulações que acabam por absorver o impacto de forma desequilibrada. A boa notícia é que corrigir a postura é uma questão de consciência e prática. Antes de começar a caminhar, pare por um momento. Imagine um fio invisível no topo da sua cabeça a puxá-lo suavemente para cima.
alongando a sua coluna. Role os ombros para trás e para baixo, abrindo o peito. Contraia ligeiramente os músculos da sua barriga, como se estivesse a preparar-se para receber um toque suave. E o mais importante, olhe em frente, para o horizonte, não para os seus pés. Manter o olhar erguido não só melhora a sua postura, como também o seu equilíbrio e a sua segurança. No início, terá de se lembrar constantemente destes ajustes. Mas, com o tempo, esta nova postura tornar-se-á um hábito e sentirá uma leveza na sua caminhada que talvez já não sentisse há anos. E de mãos dadas com a postura, vem a forma como damos cada passo. O quarto erro é ter uma passada incorreta, nomeadamente, dar passos demasiado longos, o que se chama de overstriding. Na nossa ânsia de andar mais depressa ou de cobrir mais distância, temos a tendência de esticar a perna muito à nossa frente e aterrar com o calcanhar, mantendo o joelho completamente esticado. Isto pode parecer uma forma eficiente de andar, mas é mecanicamente desastrosa para os joelhos. Quando o seu pé aterra muito à frente do seu centro de gravidade, cria uma força de travagem a cada passo. É como se estivesse a tentar parar-se a si mesmo a cada movimento. Esta travagem envia um impacto violento que viaja do calcanhar diretamente para o joelho e para a anca. Com o joelho em extensão completa no momento do impacto, não há qualquer flexão para ajudar a sino absorver o choque. Toda a força é absorvida diretamente pela cartilagem e pelos ossos da articulação. Multiplique isto por milhares de passos, dia após dia, e o resultado é um desgaste acelerado e dor. O segredo para uma passada mais saudável é dar passos mais curtos e mais rápidos. Em vez de tentar chegar mais longe com cada passo, concentre-se em aumentar a cadência, ou seja, o número de passos que dá por minuto. Tente fazer com que o seu pé aterre mais por baixo do seu corpo, mais alinhado com as suas ancas. Ao fazer isto, o seu joelho terá uma ligeira flexão no momento do impacto, permitindo que os músculos da sua coxa, o quadríceps, façam o seu trabalho de amortecedores naturais. Pense em caminhar de forma mais suave. Imagine que está a andar sobre cascas de ovos e não as quer partir. Isto irá encorajá-lo a aterrar de forma mais leve, usando a parte do meio do pé, em vez de espetar o calcanhar no chão. Outra dica fundamental é usar os músculos certos para o impulsionar para a frente. Muitas pessoas caminham usando apenas os músculos da frente da coxa. Em vez disso, concentre-se em usar os músculos da parte de trás da perna e do rabo, os glúteos. Ao dar um passo, pense em contrair o glúteo da perna que fica para trás para se empurrar para a frente. Estes músculos são os mais fortes do nosso corpo e foram feitos para nos impulsionar. Ao usá-los, tira uma enorme pressão da articulação do joelho. Isto leva-nos a uma outra escolha que fazemos, muitas vezes por conveniência, que tem um impacto tremendo nos nossos joelhos: caminhar sempre nas mesmas superfícies duras. A maioria de nós faz a sua caminhada diária no passeio perto de casa, na estrada ou na calçada. É prático, é acessível. Mas o betão e o asfalto são superfícies implacáveis. Não têm qualquer capacidade de absorção de impacto. Cada passo é uma colisão. Para um corpo jovem, isto pode ser tolerável. Mas para articulações que já viram algumas décadas de uso, esta agressão constante pode ser a gota de água. É como o mar a bater sempre na mesma rocha. Com o tempo, a rocha desgasta-se. A cartilagem dos nossos joelhos é essa rocha. A solução? Variedade. Procure superfícies mais macias e naturais sempre que possível. Caminhar num parque com relva, num trilho de terra batida numa mata local, ou até mesmo na areia dura junto ao mar, pode fazer uma diferença monumental. Estas superfícies naturais
absorvem uma parte significativa do impacto de cada passo, protegendo os seus joelhos. Além disso, caminhar em terrenos irregulares desafia o seu equilíbrio e ativa pequenos músculos estabilizadores nos seus pés, tornozelos e pernas, tornando-os mais fortes e resilientes. Se não tiver acesso fácil a este tipo de terrenos, uma pista de atletismo num estádio local é uma excelente alternativa, pois o seu material sintético é desenhado para ser mais macio. Se ainda assim o passeio for a sua única opção, então a importância de ter um calçado com excelente amortecimento, como falamos no início, torna-se absolutamente crítica. É a sua única linha de defesa contra o chão duro. Tente misturar as coisas. Talvez possa fazer 2 das suas caminhadas semanais num parque e as outras no seu percurso habitual. O seu corpo anseia por esta variedade, não só para proteger as articulações, mas também para manter a sua mente estimulada com novas paisagens e sensações. E esta ideia de preparação leva-nos a um ponto crucial, muitas vezes completamente negligenciado, que pode ser a diferença entre uma caminhada revigorante e uma que o deixa dorido e em risco de lesão. O 6º erro é saltar o aquecimento e o arrefecimento. Quantos de nós simplesmente abrimos a porta de casa, começamos a andar ao nosso ritmo normal e quando chegamos de volta, paramos abruptamente e seguimos com o nosso dia? É o que a maioria faz. Mas pense no seu corpo como um carro num dia frio de inverno. Você não liga o carro e arranca imediatamente a alta velocidade, pois não? Deixa o motor aquecer um pouco. Os nossos músculos e articulações funcionam da mesma maneira. Quando estão frios, os músculos estão menos flexíveis, e o líquido sinovial, que lubrifica as nossas articulações, como o óleo num motor, está mais viscoso e não flui tão bem. Começar a caminhar a um ritmo acelerado, sem um aquecimento adequado, é um choque para o sistema. Aumenta drasticamente o risco de distensões musculares e coloca uma tensão desnecessária nas articulações, incluindo os joelhos. Um aquecimento não precisa de ser complicado. Basta dedicar os primeiros 5 minutos da sua caminhada a um ritmo muito lento, quase um passeio. Enquanto faz isso, pode fazer alguns movimentos suaves, como rolar os tornozelos, levantar os joelhos em direção ao peito ou fazer alguns círculos com os braços. O objetivo é aumentar gradualmente a sua frequência cardíaca, aquecer os músculos e preparar as articulações para o exercício que se segue. Da mesma forma, o arrefecimento é igualmente vital. Parar subitamente depois de um exercício pode causar tonturas, já que o sangue se acumula nas pernas, e pode levar a uma maior rigidez muscular no dia seguinte. Dedique os últimos 5 minutos da sua caminhada a abrandar progressivamente o ritmo, até voltar a um passo muito lento. Depois de parar, aproveite para fazer alguns alongamentos suaves, concentrando-se nos músculos das pernas, os gêmeos, os músculos da frente e de trás da coxa. Mantenha cada alongamento por cerca de 20 a 30 segundos, sem forçar. Isto ajuda a melhorar a flexibilidade e a reduzir a dor muscular pós-exercício. E isto leva-nos ao nosso último ponto, aquele que prometi que poderia ser uma surpresa. É um erro que nasce da melhor das intenções. Acreditar que caminhar por si só é suficiente para manter os nossos joelhos saudáveis. Muitos de nós pensamos, eu caminho todos os dias, estou a fazer exercício suficiente para as minhas pernas. A caminhada é um exercício cardiovascular fantástico. É maravilhosa para o coração, para os pulmões e para a nossa saúde mental. No entanto, a caminhada, por si só, não constrói a força muscular necessária para proteger as nossas articulações. Os músculos que rodeiam o joelho, o quadríceps na parte da frente da coxa, os isquiotibiais na parte de trás
e os glúteos no rabo funcionam como os guarda-costas da articulação do joelho. Músculos fortes e equilibrados atuam como amortecedores, absorvendo grande parte do impacto que, de outra forma, iria diretamente para a cartilagem e os ossos. Quando estes músculos estão fracos, o joelho fica instável e vulnerável. Toda a carga e toda a pressão recaem sobre a articulação. É por isso que pode ver pessoas muito magras com problemas graves nos joelhos. Não é uma questão de peso, mas sim de força muscular de suporte. Portanto, para proteger verdadeiramente os seus joelhos, precisa de complementar a sua rotina de caminhada com alguns exercícios simples de fortalecimento. Não precisa de ir a um ginásio ou de levantar pesos pesados. Pode fazer exercícios eficazes no conforto da sua casa, usando apenas o peso do seu corpo. Um dos melhores é o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira firme, sem usar as mãos. Faça-o lentamente, controlando o movimento. Isto fortalece os quadríceps e os glúteos. Outro exercício excelente é deitar-se de costas com os joelhos dobrados e levantar a bacia do chão, contraindo os glúteos. Ou, sentado numa cadeira, esticar uma perna de cada vez, mantendo-a no ar por alguns segundos. Comece com poucas repetições e vá aumentando gradualmente. Incorporar estes exercícios na sua rotina 2 ou 3 vezes por semana fará uma diferença transformadora na estabilidade e saúde dos seus joelhos. Então, como vimos, proteger os nossos joelhos não significa parar de caminhar. Pelo contrário, significa caminhar com mais inteligência e cuidado. Trata-se de dar aos nossos pés o suporte de que precisam com o calçado certo, de aprender a arte de ouvir o que o nosso corpo nos comunica, de nos movermos com uma postura mais direita e elegante, de dar passos mais suaves e conscientes, de procurar a variedade nos nossos caminhos e de nunca esquecer de preparar o corpo para o esforço e de o ajudar a recuperar. E talvez o mais importante, lembrar que a caminhada é uma parte da equação e que fortalecer os músculos que abraçam e protegem esta articulação tão preciosa é o melhor seguro de vida que lhes podemos dar. Não se sinta sobrecarregado com toda esta informação. A mudança não acontece de um dia para o outro. Escolha uma coisa desta lista para se focar esta semana. Talvez seja prestar mais atenção à sua postura. Ou talvez seja fazer um pequeno aquecimento antes de sair de casa. Pequenos passos dados de forma consistente levam a grandes transformações. Lembre-se, o nosso objetivo é continuar a mover-nos, a explorar o mundo a pé, com alegria e sem dor, por muitos e muitos anos. Agora gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes erros reconhece que talvez estivesse a cometer sem se aperceber? Tem alguma dica ou experiência pessoal que o tenha ajudado a aliviar as dores nos joelhos? Por favor, partilhe nos comentários abaixo. A sua história pode ser a ajuda que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou este vídeo útil e informativo, peço-lhe que deixe um gosto. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, considere subscrever e ativar o sino de notificações para não perder os nossos próximos vídeos, que são sempre feitos a pensar em si, para o ajudar a viver cada fase da vida com mais saúde, energia e felicidade. Lembre-se sempre, o movimento é vida. Vamos continuar a mover-nos, mas da forma certa. Cuide-se bem e até a próxima.